Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós vamos começar falando sobre as eleições de Teresópolis. O nosso convidado de hoje é o Dr. Maurício Mendes, advogado, maior especialista em justiça eleitoral aqui de Teresópolis. Dr. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no Ponto Final. Eu que agradeço a satisfação de fazer parte aqui do programa. E é muito importante sua presença aqui porque a gente está agora começando nessa trajetória para o que promete ser a eleição mais conturbada da história de Teresópolis. Não sei se o senhor concorda que essa eleição realmente promete aí muitas surpresas. Qual é a análise que o senhor faz desse início de trajetória? É uma eleição que é aguardada com muitas expectativas, sejam elas expectativas fáticas, em virtude do que nós passamos nos últimos 2 anos, principalmente, né? Um desgaste progressivo do governo Jorge Mário, a própria tragédia no dia 12 de janeiro de 2011, a insatisfação da população com a Câmara, todos os movimentos populares fazem com que a população, né, seja como se fosse o ápice de todo aquele pedido de mudança. Agora, finalmente, a população vai ter a possibilidade de escolher, né? A população fez a pressão para tirar o Jorge Mário. Agora ela vai ter a oportunidade de escolher, porque a sucessão foi feita de uma forma que era prevista na lei orgânica municipal, mas ela não teve ingerência sobre quem ficaria no lugar dele. Agora é o momento dela escolher. Além dessa situação fática que o município passou, nós temos uma expectativa de como vai ser a aplicabilidade da questão da ficha limpa, né? Que ao lado da situação fática é uma situação jurídica que nem nós mesmos ainda sabemos o alcance. Eu vejo muita gente falar, mas na verdade são opiniões, não é uma certeza. A certeza será dada pelo TRE quando se pronunciar se aceita ou não a candidatura dessas pessoas que foram cansadas pelas condenações do ficha limpa. E para aumentar essa situação de insegurança ou de não certeza, nós temos a possibilidade de mudança de posição do TSE, como por exemplo agora nós tivemos em março uma decisão do TSE, uma normatização dizendo que quem teve as contas rejeitadas de campanha, né, quem foi candidato, mas na hora de prestar conta as contas foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral, não poderiam participar dessa eleição. Logo em seguida, 3 meses depois, uma mudança de opinião dos ministros, mudou a composição da Câmara, do Tribunal Superior Eleitoral, e o novo ministro que entrou, o Dias Toffoli, entendeu de forma distinta que poderia sim participar. Você não acredita que esse tipo de mudança, né, que acontece no rumo das decisões da Justiça de uma forma geral, o TRE a hora decide que quem tem ficha limpa é só quem pode concorrer, quem tem ficha suja não, ora quem está com as contas aprovadas é que pode concorrer, depois já decide o contrário. Isso não causa um tumulto, uma confusão na cabeça do eleitor? Porque o certo seria que quem tem ficha limpa pode, quem tem conta aprovada pode, o resto não. Quer dizer, uma decisão pela ética, isso não é muito confuso para o eleitor digerir isso na hora de votar ali na urna? Talvez seja confuso para o eleitor entender sim, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: a política é uma situação apaixonante. A paixão é permitida aos políticos. O direito é técnica e ela tem que ser analisada à luz da técnica. A lei eleitoral, ele tem que se lembrar sempre o seguinte: lei emana do poder legislativo. A lei eleitoral diz o seguinte, que a quitação eleitoral só não será concedida com quem não prestar contas, com quem as contas foram julgadas não prestadas. O que aconteceu? Em março, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução regulamentando a lei, aumentando a restrição desse direito. Não é permitido, por resolução, aumentar a restrição do direito. Então, no meu entendimento, a decisão do ministro Dias Toffoli foi, do ponto de vista jurídico, correta, né? Essa situação. Agora, com relação às mudanças... A decisão dele, só lembrando, liberando quem tinha conta desaprovada, não é a questão de ficha suja, são coisas distintas. Agora, falando sobre as mudanças, o direito é dinâmico porque a sociedade é dinâmica, né? À medida que vão nascendo novos fatos na sociedade, eles precisam ser regulamentados do direito, ou até mesmo a sociedade muda e as decisões elas têm que ser mudadas. Um exemplo clássico é o seguinte: quando a lei das eleições foi editada, em 1997, ninguém pensava que a internet ia ter essa influência toda. Então não havia nada previsto com relação à internet. Em 2009, na lei 2034, foi regulamentado a situação da internet. Então, o direito muda porque a sociedade muda, né? Agora, não tem só que mudar.
tem que ser uma mudança qualificada pela melhora, que a gente sintetiza a palavra evolução. O direito tem que evoluir. O que se atribui, né, na tua opinião, por que tem tanto candidato a vereador em Teresópolis? São quase 300 candidatos, é muito candidato a vereador para uma cidade do tamanho de Teresópolis, você não concorda? Nós podemos ter uma série de situações para explicar esse fenômeno. O primeiro, a vontade, pode ser mesmo a vontade de participar, né? Como nós começamos a falar, nós passamos um momento sui generis no nosso município. Né? Há uma revolta com a classe política, há uma revolta com a situação que a cidade se encontra, então há aquela vontade, talvez uma vontade íntima de participar e contribuir com essa melhoria. A segunda situação, e mesmo acreditar que é possível vencer, né? A segunda explicação é o seguinte: como não são os mais votados que são eleitos, mas são dentro do partido, tem que ser o voto que você dá ao seu candidato é somado para o seu partido, e esse partido, dependendo da quantidade de votos que o partido ou coligação tem, que vai determinar o número de vagas dessa coligação. Tem um número limite, cada partido pode lançar isoladamente 18, se coligado lançam a coligação, independentemente do número de partidos, lança 24. Né? Claro que você tendo mais candidatos, é possível que esse partido consiga mais votos. Então é possível também que os partidos fomentem a vontade de participação para que eles consigam mais votos. E há, infelizmente, uma situação menos nobre, que é a crença que você ser eleito é um salvo-conduto para você fazer o que quiser com dinheiro público, na hora que você exerce o cargo de vereador. Infelizmente, ainda há quem veja na política, quem veja na participação popular, que é uma atividade nobre, uma forma de se arranjar. Uma forma de se dar bem, né? De conseguir uma boquinha. Sim, né? Exatamente. Conseguir uma evolução patrimonial, que infelizmente é uma coisa real, mas é uma coisa que não deveria ocorrer, não deveria nortear uma pessoa no momento que ela quer se candidatar. Infelizmente, a gente observa até pelo rendimento, às vezes, pelo andar da carruagem, que tem muita gente ainda que infelizmente está nesse terceiro caso que você citou, que é querer se dar bem, né? Infelizmente, o espírito cidadão, o espírito altruísta de querer ajudar o coletivo, de querer ajudar a cidade, me parece que não é exatamente o que move a maioria desses candidatos. Mas eu acho que nessa eleição especificamente, a gente tem pelo que a cidade passou, eu acho que muita gente que até ontem não tinha vontade de ingressar na política, está ingressando com o intuito de vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Nosso tempo nesse bloco já terminou. No próximo bloco eu quero falar com você sobre o que os candidatos podem e não podem fazer durante a eleição. E uma outra coisa que também eu queria a tua análise é sobre uma questão até que você tocou, a questão da mudança. Na última eleição, o eleitor deu uma sinalização muito clara de que ele queria o novo, né? De que ele queria algo totalmente diferente. Por isso houve a mudança, né? A votação maciça no Jorge Mari, que teve a maior votação da história de Teresópolis. Mas houve uma decepção muito grande com tudo que a gente viu, né? A cassação do prefeito Jorge Mari por suspeita de apropriação, né, de dinheiro público, desvio de dinheiro público. Isso, de uma certa forma, não pode reverter esse quadro, de repente a população achar que o novo é ruim. É sobre isso que eu quero falar com você, a sua análise, no próximo bloco do programa Ponto Final. A gente volta em instantes.